Oi pessoal, espero que estejam todos maravilhosos. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui hoje para mais um vídeo que é basicamente entender uma mensagem rápida para o momento de vocês, tá? Então vocês vão escolher o grupo 1 ou esta pedra aqui, grupo 2 ou esta pedra aqui. E o grupo 3, ou esta pedra aqui. Se vocês precisarem, pausem o vídeo, tá? Para escolher. Eu já vou começar a leitura do grupo 1. Vamos lá. Então, vou deixar a pedra aqui. Deixa ela aqui no cantinho. Vamos ver. Ego, medo, verdade. Então, quem tá aqui nesse grupo é como se vocês estivessem... como se a mente de vocês estivessem levando vocês a pensarem em alguma situação com medo, do tipo, isso não vai dar certo, isso não é pra mim, se eu fizer essa coisa, se eu tomar essa atitude, vai acontecer uma coisa ruim. E é como se tivesse um chamado aqui para vocês perceberem a verdade dessa situação. No sentido assim de, olha só, busque entender o que disso vem de situações passadas. O que dessa percepção que você está tendo vem de outras situações que já aconteceram coisas ruins. Porque é como se tivesse aqui a verdade dessa situação, ela fosse totalmente diferente do que o que está nos pensamentos de vocês. E aqui é como se tivesse muita negatividade nos pensamentos de vocês sobre isso. A Rainha de Espadas aqui, ela fala de uma questão assim, de você estar usando muito a lógica. É como se você não estivesse usando, né, a sua intuição. Aqui nessa carta a menina está usando esse binde logo no terceiro olho, então é como se vocês estivessem usando a mente, mas não estivessem conectados para sentir o que de fato vem daí. Então é como se vocês precisassem repensar, né, do porquê que vocês estão pensando dessa maneira, né, acerca disso aqui. E por que estão deixando de desconsiderar o coração, né, algo assim. Ó, o Hierofante, entendemos, ó. Então é como se vocês reconhecessem um padrão de acontecimentos da vida de vocês. Então é como se fosse assim, olha, eu já aprendi sobre isso, eu sei que as coisas, é assim que as coisas funcionam. Só que no momento que vocês reconhecem o padrão, é como se ele caísse, né? É como se a verdade dessa situação aqui fosse outra, e vocês não estão querendo enxergar isso. Então é como se vocês precisassem parar um momento para analisar, de fato analisar, como que vocês estão com a mente condicionada. E tem uma coisa assim de precisar analisar como os comportamentos de vocês hoje já estão diferentes do que foram. Então tem algo assim de vocês não estarem reconhecendo as mudanças que vocês fizeram na vida de vocês. Então vocês precisam entender isso e entender que vocês já mudaram muito de padrão de comportamento, de mentalidade, e que esses aprendizados ficaram lá no passado. Então é como se aqui tivesse que, de fato, eu detesto quando as pessoas falam isso, mas assim, você precisa deixar o passado no passado. Aqui não é que você fica retomando e lembrando dele o tempo todo. É que o medo de que tudo aquilo aconteça de novo retoma aquelas experiências. Então você precisa deixar esse medo para trás e ultrapassar esse muro aqui, tá? Vamos ver aqui o conselho final. Ferrou. Ó, e ela tá invertida. Então aqui fala assim, né, de questões problemáticas financeiras, perda ou despesas. Então pode ser que essa situação aqui tenha a ver com questões financeiras, com despesas, com perda de pessoas, de situações. E é como se vocês olhassem e falassem assim, não, tenho certeza que isso vai acontecer de novo. E não é bem assim, tá?
vocês é como se estivesse pedindo assim, precisam usar os aprendizados que vocês tiveram para entender que vocês já têm o discernimento, para que essas coisas aqui não aconteçam de novo. É como se fosse uma coisa assim, vocês conseguem, vocês sabem identificar esses sinais, né? E é interessante, porque essa pedra aqui, ela me lembra uma ametista, eu não sei o nome dela. E a ametista, ela fala muito de transmutação, né? Você precisa transmutar tudo isso que já foi. Você já sabe como não agir. Então é como se fosse assim, se você já sabe identificar os sinais, sabe o que precisa fazer para que as coisas sejam diferentes, por que tem esse medo, né? Por que a sua mente, ela tá com tantas coisas negativas, tá? Então precisa meditar, precisa rever os padrões de pensamento, precisa aqui de fato colocar coisas mais positivas na mente, precisa aqui de uma limpeza mental, tá bom? Um detox. Escrevam, não sei o que cada um aí faz, mas é isso. Então, façam terapia, né? Por favor, muito importante. O pessoal que escolheu aqui essa pedra, a mensagem foi essa. Vou só limpar aqui, vários, rapidão. Aí, vamos lá. O pessoal que escolheu essa pedra aqui, o grupo 2, vamos lá. Responsabilidade, independência. Então aqui vocês são pessoas que é como se tivessem tomado a independência da vida. Deixa eu só tirar mais um. O julgamento. Ou estão tendo esse chamado. Então pode ser que vocês de alguma maneira dependam ainda de alguém financeiramente ou para fazer alguma outra coisa, e aqui tá tendo um chamado para que vocês assumam as responsabilidades de vocês e sejam independentes. Não dá para ver nesse primeiro momento, mas é algo que vai ser muito importante na vida de vocês terem essa autonomia, tá? 5 de copas, 10 de espadas, 7 de espadas. É como se vocês já tivessem pensado bastante nisso, né? Mas vocês têm medo de se arrepender, que as coisas deem errado, do tipo, tá, e se eu for por mim, se eu deixar essa situação que não é boa pra mim, mas que eu estou confortável nela e tudo der errado, né? É como se vocês, é interessante, vocês estivessem tendo esse chamado aqui de alma para irem atrás dessa autenticidade de vocês. Vou dar um exemplo aqui de morar sozinho, por exemplo. Claro, a gente precisa se planejar antes, financeiramente, enfim. Sempre planejamento antes. Só que é como se vocês tivessem meio que... Sabe quando, tipo, deixa isso pra lá? Vocês próprios se enganam. Então tem uma coisa assim de vocês mascarando esse chamado. E aí é como se fosse assim, você precisa assumir a responsabilidade disso aqui. Porque tem uma coisa assim de... você, mais pra frente, se você não fizer isso, você vai se arrepender. Não porque vai acontecer algo de ruim com vocês, mas é como se tivesse... Sabe aquele arrependimento que a gente tem do porquê que eu não fiz aquilo? E, gente, sempre lembrando, né? Não deu certo, a gente volta, né? A vida, ela não é escrita em pedra, a gente sempre consegue fazer escolhas diferentes. Então testa, faz um teste, vê como que vai ser. Não gostou, não tá se adaptando, retorna. Tenta num outro tempo, num momento diferente, não tem problema. Mas assim, o que tá pedindo aqui é vai. Vai, se não der certo, dá um jeito depois, mas vai, tenta, faça, tá? Orientação. Aperto que tá invertida. Segredos, verdades ocultas, riscos. Então aqui, riscos que vocês precisam tomar, tá bom? Não tenho nem nada, nem muito mais a dizer. Foi uma leitura assim super rápida, mas diretiva. Então, o pessoal que escolheu aqui o grupo 2, a mensagem foi essa. Limpando aqui vibes.
Pessoal que escolheu o grupo 3. Vamos lá. Viagem. Perdão. Imperador. Ó, aqui são pessoas que estão passando por processos internos e tomando controle, né? Tomando conta, tendo autoridade do seu próprio poder. E se perdoando também pelos momentos ruins que passou, né? Que se manteve por alguma maneira. Só que aqui eu já vejo pessoas que estão num processo de se perdoar. Você pode ser que em algum momento já se culpou, mas hoje você se entende, você se compreende e você não se julga mais. Você apenas leva esse aprendizado do que você passou para ter discernimento nas experiências futuras. E aqui pode estar falando assim de perdão também com outras pessoas. Aqui inclusive com familiares, tá vindo essa informação aqui. De coisas que eram negativas, visões que você tinha, você pode estar tendo uma mudança de perspectiva muito grande aqui, muito importante, mas muito positiva também. Vamos ver aqui mais. 9 de paus, 8 de paus e o valete de paus. Então é como se vocês estivessem aqui em algum tempo com essa energia de vocês meio embaixo, sabe? Eu não vou agir, não vou ir na direção disso ou de alguma outra situação porque eu tô me sentindo um pouco ferido, né? Então lembra que eu falei que vocês passaram aqui por situações mais difíceis? E aí quando vocês empenham o poder em se curar, em se perdoar, é como se vocês tomassem esse poder de volta na mão de vocês. E isso permite, esse valete de paus traz pra mim uma mensagem assim de autenticidade, de vocês poderem ser vocês mesmos de novo. Então eu não sei por quanto tempo, 3, 4 anos ou 7 anos vocês passaram numa situação, aqui foi muito tempo, em que vocês se perderam de vocês mesmos, tá? Se perderam muito e assim foi difícil de encontrar o caminho de volta, mas vocês se permitiram tentar e ir se curando no caminho e foi isso que foi importante, tá? Então agora vocês estão como se estivessem renascendo das cinzas, uma fênix. E é lindo, né? Esse processo aqui. Porque depois de muito, tá? Eu não tô falando aqui de pouco não, depois de muito, vocês estão se permitindo voar de novo. Ter liberdade de ser quem vocês são. Depois de tanto aprisionamento, de tantas situações amargas que vocês viveram. Então aqui, parabéns, galera. Vamos ver aqui a mensagem final. Que linda, Souilo. Asuna. Sol, sucesso, vitória. Então vocês venceram essa situação. Eu acho muito bonita essa carta aqui, na verdade essa runa, né, Souilo. Ela fala da gente seguir o nosso propósito, o nosso caminho, fala da nossa verdadeira essência. Então aqui fala realmente do reencontro que vocês têm com vocês mesmos, tá? E com o caminho de vocês. Agora entendendo, né, que o sol também fala de clareza, tudo que passou. E enfim, gente, é isso, tá? A mensagem para quem tava aqui, quem escolheu esse grupo. Espero que fiquem todos muito bem. E beijinhos de poema. Tchau, tchau e até logo. Fui.